Bom, então voltando, né, para nossa aula, tá? Então o total de proteínas, né, nessa figura, né, que vocês estão vendo aqui, figura 8, ela é muito maior, tá, nas partes não comestíveis desses produtos que aqui estão elencados do que na parte, né, comestível, né, de algum deles. Então veja, por exemplo, como beterraba, brócolis, né, abóbora, enfim. Então, essa quantidade de proteínas ela é muito maior quando a gente tem, né, a utilização exatamente dessa parte não comestível, né? Isso deve ser levado em consideração na hora de um processamento, tá? Então, uma outra parte, né, dentro dos constituintes de frutas e hortaliças são os lipídios, tá? Então, é claro que frutas e hortaliças não são ricas em lipídios, mas muitos desses produtos são usados, né, como matéria-prima na produção de óleos vegetais, como, por exemplo, o óleo de soja, né, as sementes de algodão, né, para extração de óleo, enfim, né, o abacate, que é um fruto que tem uma polpa que é bastante oleosa, né, a manga, né, enfim. Então, são produtos, né, de uma forma geral, que tem baixo concentração em lipídios, né, com exceção de alguns, como abacate, azeitona, né, enfim. Mas no que isso é importante, né, tecnologicamente falando? Né? Então, os lipídios, juntamente com a água, né, eles podem formar emulsão e essas emulsões elas podem dar consistência, né, a alguns produtos na hora de um processamento. Né? Por exemplo, com o uso de um agente de dispersão, você pode dispersar, né, essa quantidade de lipídios que a fruta tem na água, né, que é a maior concentração, né, num produto, frutos e hortaliças de água. Então, quando você dispersa, você forma uma emulsão, uma consistência, né, mais interessante para o produto, né? E dependendo do que for, como por exemplo um suco, um purê, né, você quer exatamente que essa consistência seja diferente, tá? Outra coisa também importante, né, dos lipídios são, por exemplo, os cerídeos, que são essas ceras que são formadas nas cascas, né, das frutas e hortaliças, que ajuda a proteger esses produtos contra a entrada de insetos, roedores, de água, né? Então essa cera que é formada na casca, né, desses produtos quando eles estão maduros, então ajuda a protegê-los, né? Então essa é a importância, né, dos lipídios, né, dentro de frutas e hortaliças. Já a questão dos minerais, né, eles vão variar de 0,3 a 0,8%, né, nas frutas e hortaliças. As hortaliças têm uma quantidade de mineral, né, de minerais bem maiores, né, do que nas frutas. Então, as hortaliças são ricas nisso, certo? Mas uma coisa que a gente tem que ter e considerar é o cobre, por exemplo, que ele é um antioxidante, né, e ele reduz o teor de vitamina C. Então, o cobre, né, quando ele presente, por exemplo, em frutas que têm vitamina C, certo? Então, vai proporcionar uma diminuição, né, desse valor de vitamina C, desde que esses frutos sejam, né, submetidos à ação do oxigênio, tá? Então, uma outra coisa importante é a presença do ferro, né, no processamento em produtos que são ricos em taninos, como banana verde, tá? Isso vai formar o tanato de ferro, tá? Que é um produto que tem uma coloração escura, e vegetais verdes como clorofila, tá? Em contato com o cobre ficam né, com tonalidades verdes mais intensas, tá? Então isso é importante observar, certo? A presença de cobre, a presença de ferro nesses vegetais, né, que vão determinar, sobretudo, a coloração desses produtos durante o armazenamento. Uma outra questão que deve ser levada em consideração na questão dos minerais é, por exemplo, a deficiência de algum deles, como no caso do cálcio. Então, quando a gente tem deficiência de cálcio na estrutura, na parede celular desses produtos, então a gente promove nesses produtos uma desordem fisiológica. Isso é corrigido, né, na agricultura, na agronomia, com a correção, né, mineral do solo com minerais, por exemplo, colocando cálcio, colocando magnésio,
né, no solo para evitar exatamente a deficiência, que sejam formados produtos, né, frutos e hortaliças com deficiência de cálcio, né, que vai gerar um fruto mole que não sustenta na planta, que vai cair, certo? Por quê? Porque o que vai dar sustentação é exatamente esses íons de cálcio ligado na estrutura, né, das protopectinas, que são estruturas de pectina, né? Antes de serem pectinas, elas são protopectinas, que é exatamente a pectina mais os íons de cálcio. Então, com o passar do tempo, esses íons de cálcio vão sendo perdidos dessas protopectinas e essas protopectinas vão se transformando em pectina. Então, essa é a importância tecnológica, né? Por exemplo, do uso do cálcio, né? Na correção do solo para esses produtos vegetais. E em se falando de uma parte bem importante dentro de frutas e hortaliças, que são as enzimas, né? As enzimas são aquelas responsáveis pelo amadurecimento, pelo escurecimento, né, das frutas e vegetais, tá? Então elas provocam grandes reações, né? As enzimas pépticas, né, elas hidrolisam a pectina, né, quebrando a estrutura da pectina, tá? As enzimas pépticas, elas são as poligalacturonase e pectinametilsterase, né, que elas vão agir exatamente na estrutura da pectina, degradando essa estrutura da pectina, deixando os frutos mais moles. Isso acontece geralmente quando o fruto vai amadurecendo, ele vai ficando mais mole, é exatamente devido à ação dessas enzimas. Então, por vezes nós queremos, né, mas muitas vezes nós queremos preservar, né, a fruta da ação dessas enzimas no intuito de fazer com que essa matéria-prima tenha uma vida útil maior, tá? Então, essas pectinas, né, essas enzimas pépticas, elas podem promover a separação do suco em duas fases, por exemplo, né? Elas podem promover o amolecimento das frutas e das hortaliças, podem provocar o escurecimento, né, enzimático, algumas dessas pectinas, aí a gente já não está falando mais das pectinas, né, das enzimas pépticas, mas das enzimas responsáveis pelo escurecimento, certo? Que são as polifenoloxidases, né? Que elas alteram a cor, por exemplo, em maçãs e batatas, quando são cortadas, né? Então, veja só o exemplo aqui. Eu tenho uma substância fenólica na ação, que é o monofenol, na ação de uma enzima, certo? PFO, polifenoxidase, certo? Ela forma o ortodifenol, né? Esse ortodifenol, na presença do oxigênio, forma o ortoquinona. Esse ortoquinona, ele se polimeriza, formando as melaninas. Então, isso aqui é o exemplo de uma reação da formação, certo? De um pigmento escuro da melanina, certo? Que é um pigmento marrom em frutas e hortaliças, né? A partir de um antioxidante, de um fenol, certo? De um composto fenólico, né, presente em frutas e hortaliças. Então, esses compostos fenólicos, certo? Na presença dessas enzimas e de oxigênio, eles geram, certo? Uma substância ortodifenol, depois, né, geram ortoquinona e essas ortoquinonas se polimerizam formando as melaninas, tá? Então, o que fazer para deter a ação dessas enzimas? É tentar retardar, né, a ação dessas enzimas através de uma inativação enzimática. Essa inativação enzimática a gente consegue através da ação, né, de temperatura, né, temperatura de inativação enzimática, né, ou através de substâncias que venham ligar, né, esses sítios fenólicos, né, onde podem ocorrer essas reações. Então, aqui tem exemplo de algumas enzimas nesse quadro, tá? Enzimas, por exemplo, o sabor, né? Os defeitos relacionados a sabor e aroma desagradáveis nas frutas e hortaliças são causados pela lipoxigenase, que são enzimas que degradam os lipídios, né? As lipases e as proteases, tá? Modificando a textura, nós temos as enzimas pépticas, as betas-glucosidases, as celulases, as hemicelulases e as peroxidases, proporcionando a perda da coloração dos produtos. Nós temos as polifenoxidase, né, aquele exemplo que nós vimos anteriormente, as lipoxigenase, as clorofilases, né, que quebram a estrutura das clorofilas, a estrutura verde, né, dos frutos e hortaliças, e a peroxidase.
perdendo, né, o valor nutritivo, responsável pela perda do valor nutritivo, nós temos a ascorbato oxidase, que é quem oxida o ácido ascórbico, a vitamina C, as tiaminases, tá? E as lipoxigenases, ok? Uma parte importante, né, da ação dessas enzimas, né, é exatamente a turvação, né, a responsabilidade dessas enzimas pela turvação em sucos, por exemplo, como maçã, tá? Então, a ação dessas enzimas, né, elas vão promover, tá? Viscosidade, turbidez e clarificação. Então, elas vão promover a clarificação nesses produtos, né? Porque o que é que acontece? Quando você pega um suco de maçã e você bota a ação, por exemplo, de uma enzima, né? De uma enzima péptica, por exemplo, de uma enzima que hidrolisa a pectina, que quebra a estrutura da pectina, você vai dividir o suco em duas fases, como você está vendo aqui. Então, o que é que vai acontecer? Depois da ação da enzima péptica, o suco vai ser dividido em duas fases e você retira essa fase aqui, né, menos densa, que é mais espessa, mais grossa, e você vai ficar com o suco mais clarinho, certo? Então, muitas vezes essas enzimas pépticas, elas são usadas para hidrolisar as pectinas, né, em sucos, para clarificar sucos, como por exemplo no suco de maçã. Então veja como é a ação, né, dessas partículas em suspensão, da ação dessa pectina, né, quando ela age. Então veja, a fruta tem, né, as células da fruta tem essa camada de pectina e tem o núcleo proteico. Então o que é que ocorre? O que é que vai acontecer? Quando você coloca a enzima péptica, essa enzima péptica vai quebrar essa camada de pectina, então vai expor o núcleo proteico. Esse núcleo proteico ele vai se aglomerar um com o outro, juntando, certo? E essa camada péptica, ela vai ser retirada. É exatamente isso daqui, ó, que vocês estão vendo, né, nessa parte superior, né, da separação em duas fases desse produto aqui, desse suco clarificado de maçã. Então, com a aglutinação dessas partes proteicas desses produtos, né, ocorre a separação dessa camada aqui de pectina, deixando o suco mais claro. Então, isso é uma coisa que é benéfica, né, para a indústria de sucos de frutas, né, para o processamento, né? Então, o uso dessas pectinas, elas promovem isso. Isso também pode ocorrer, né, para suco de uva, né, para suco de goiaba, para suco de manga, para suco que tem, né, uma maior expressão, né, suco que são mais densos. Então, falando dos ácidos e dos valores de pH, então isso é um dos passos mais importantes, né, porque o valor da acidez em frutos e hortaliças determina, né, o comportamento desses produtos, principalmente estabilidade bioquímica, armazenamento, cor dos produtos. Então, o conteúdo de ácido, né, deve variar de 0,4 a 1%, né, e isso vai caindo de acordo com a maturação. Geralmente, o pH de frutos e hortaliças ele deve estar localizado, né, entre um valor de 3,5, certo? E os ácidos predominantes nas frutas, né, e nas hortaliças são os ácidos cítrico, málico, tartárico, tá? E em hortaliças, né, o predominante é o málico e o cítrico, certo? Então, juntamente com os carboidratos, os ácidos eles determinam o sabor dos produtos, né, e a durabilidade deles, tá? Nas frutas, esses ácidos eles se encontram na forma livre, tá? E nas hortaliças eles estão ligados a sais, tá? Então, veja, quando eu quero, por exemplo, quando eu submeto um produto, né, como uma fruta, a um processamento, por exemplo, na produção do suco, e ocorre durante a perda, processamento, a acidez desse produto, eu tenho que acidificar esse produto no final. Tenho que corrigir essa acidez, né? Por exemplo, vamos supor que durante o processamento, eu iniciei o processamento com pH de 3 no meu produto e no final do processamento esse pH foi para 4. Então eu preciso voltar esse pH para 3, né, acrescentar algum ácido nesse produto que é para promover, né, a maior preservação desse produto, porque essa manutenção desse pH vai garantir que haja uma preservação maior das características desse produto, do frescor desse produto, a quantidade de ácido desse produto sendo mantida, certo? Isso vai garantir, né, que as características fisiológicas, bioquímicas
desse produto, elas serão mantidas por um tempo maior. É tanto que com o passar do tempo, com a perda, né, do frescor, o produto vai perdendo essa quantidade de ácido, então ele vai perdendo, né, essa capacidade, né, de preservar esse ácido, né, e isso, né, determina muito da qualidade dele. E aqui eu trago um exemplo prático, né, do uso desses ácidos, né, da importância desses ácidos para as frutas, né. Existe um fator chamado ratio, né, que é exatamente o teor de sólidos solúveis dividido pela acidez titulável, onde quando você tem uma quantidade de açúcar maior e uma menor acidez, você tem um sabor melhor do produto, certo? E esse ratio, essa taxa, né, ela determina, né, o ponto de colheita, por exemplo, de alguns produtos, como goiaba, manga, enfim, frutas de uma forma geral, certo? E quando a gente vai tendo, né, quando a gente tem um produto que é muito ácido e pouco doce, isso quer dizer que ele está numa fase, num estágio de maturação muito verde ainda ou de vez. Mas quando ocorre o que? O aumento dessa acidez e a diminuição, né, o aumento do açúcar e a diminuição da acidez, isso quer dizer que o fruto está mais maduro, está melhor para o consumo, certo? Então, isso, né, deve ser levado bem em consideração, né? Então, essa quantidade de ácido, ela vai sendo perdida, né, ao longo do amadurecimento. E o que a gente quer, né, que muitas vezes, para preservar as características do produto, né, por maior tempo, essa quantidade de ácido ela seja preservada. Isso eu vou conseguir, né, trabalhando temperatura, né, trabalhando a incidência de oxigênio nesses produtos, enfim, né, com uma boa embalagem, né, com um bom armazenamento. E aqui eu trago nessa tabela, né, 17.16, os ácidos orgânicos predominantes, né, em várias frutas e vegetais. Então, por exemplo, o ácido cítrico, que é o mais comum deles, né, está presente no limão, na laranja, né, cenoura, figo, goiaba, enfim, uma série de produtos. O ácido isocítrico, né, em blackberry, frutas blackberry, e o ácido málico em maçã, banana, em uva, ácido oxálico em espinafre, enfim, por aí vai. Então, toda vez que eu precisar corrigir, por exemplo, uma quantidade, uma acidez, né, eu quiser conservar um produto, por exemplo, como um suco de uva, né, eu vou exatamente preservar com que? Com ácido tartárico e não com ácido cítrico, certo? Agora, se eu quiser preservar um suco de laranja, é claro que eu vou colocar ácido cítrico, porque é o ácido predominante, certo? Se vocês lembrarem lá de bioquímica, certo? Esses ácidos predominantes, eles são exatamente resultado do metabolismo do ácido cítrico, né, dos produtos. Então, lá no meio do ciclo do ácido carboxílico dos produtos, você tem a produção de um ou outro desses ácidos, certo? Só que em determinadas frutas, né, em algumas delas, a produção de ácido cítrico é maior do que a produção de ácido tartárico. Para algumas frutas, a produção de ácido tartárico vai ser maior. Então, é isso que você tem que levar em consideração na hora que você vai fazer uma correção. Então, aqui essa tabela traz, né, os ácidos predominantes, né, desses produtos para na hora que você precisar usar. E aí nós vamos falar então das substâncias aromáticas, né, que são substâncias altamente importantes para frutas e hortaliças, elas que são liberadas, né, quando o fruto vai amadurecendo, né, então a gente logo se percebe, né, que o fruto vai liberando ésteres, álcools, aldeídos, cetonas, terpenos e ácidos, então tudo isso são substâncias aromáticas que vão sendo liberadas quando o fruto vai amadurecendo. Tá? Então, essas substâncias elas conferem sabor e aroma às frutas, né? E elas vão depender do estágio de maturação delas. Então, quanto mais maduras elas tiverem, né, maior serão as quantidades que vão liberar. Tá? Então, olha só. Aqui eu vou falar de alguma tecnologia, né, que a gente usa, por exemplo, para promover, né, a recuperação desses aromas, por exemplo, na hora de um processamento, como a uma destilação simples, né, o simples fato do arraste a vapor, né, de haver a condensação, né, a liberação dessas substâncias aromáticas, eles podem ser recuperados, né, numa destilação simples, né, no processo de arraste a vapor, e você colocar, né, essas substâncias aromáticas de volta no processo ou inserir no final do processamento para recuperar o aroma daquele que foi perdido durante o processamento. Né? Tem um processo também de retificação, que é um processo de destilação,
né, fracionada, né, que também promove, né, a destilação, a separação, né, de substâncias, e a desaeração, né, que é uma etapa também importante durante o processamento, que é exatamente você retirar o ar dos produtos, né, dentro dos tecidos, enfim. Então, tudo isso são etapas que envolvem, né, a perda ou, né, a reabsorção das substâncias aromáticas, né, dentro do processamento de frutas e hortaliças. Então veja, aqui eu trago um esquema de uma destilação simples feita, né, em laboratório, certo? Então a mistura é aquecida num aparelho apropriado, de forma que o componente líquido seja evaporado e a seguir ele sofre condensação e é recolhido no outro frasco. Isso industrialmente também pode ser conseguido, é claro, com equipamentos bem maiores, e o recolhimento dessa fração que foi condensada volta então para o processamento, para aquele suco ou para aquele doce, enfim, ou para aquela compota, tá? Então isso aqui é uma destilação simples, né? Então pense que industrialmente isso também pode ser feito, né, em tecnologia de frutas e hortaliças para recuperar, né, esses aromas perdidos durante o processamento. Então, outro ponto importante dentro de frutas e hortaliças é a cor, né? Então, a cor é extremamente importante porque ela determina, é o primeiro parâmetro de qualidade que você observa, né? Até mesmo antes de você ver qualquer coisa, você sempre vai observar a cor. Então, se aquela cor for agradável para você e corresponder àquilo que você quer naquele fruto, então você diz que ele é agradável, certo? Então, a cor, os pigmentos responsáveis por essa coloração são as clorofilas, carotenoides e as antocianinas. As clorofilas, né, pela coloração verde, os carotenoides vai do vermelho, amarelo, laranja, tá? E as antocianinas roxa e azul. Né? Aqui eu coloquei o exemplo, né, de um tomate que vai variar, né, do verde até o vermelho, certo? Então, aqui eu trago, por exemplo, a banana, a perda da clorofila em banana. Isso aqui é a estrutura de uma clorofila. Observem que no meio de uma clorofila a gente tem um íon de magnésio, né? O Mg está bem aqui no meio, certo? Então, quando o fruto vai ficando maduro, ele vai perdendo essa clorofila, certo? Então, ele vai perdendo essa cor, né, dessa clorofila, vai tendo uma degradação, ao tempo que vai tendo uma síntese, né, de carotenoides, que são esses pigmentos amarelos, né, na casca. Né? Então, vai tendo uma decomposição estrutural da clorofila, vai tendo uma modificação no pH dessa clorofila, né? Vai tendo um acúmulo de ácidos orgânicos e a ativação de enzimas da clorofilase, né, que é responsável pela quebra, né, dessa estrutura. Então, veja, aqui a gente traz um esquema, né, da quebra de clorofila de acordo com o amadurecimento ou eventos que ocorrem em frutas e hortaliças. Então, veja, aqui eu tenho a clorofila verde. Quando essa clorofila verde ela perde o fitol, que é uma das partes da clorofila, então essa clorofila que é verde, ela passa a virar uma clorofilida, certo? Que também é verde. Só que quando perde o magnésio, né, ela vai virar um feoforbídeo, que é um verde acastanhado, certo? Então, se a clorofila ela perde o fitol, né, que através da ação, né, de uma substância básica, ela vira clorofilida, mas se perde o magnésio, ela vira feoforbídeo, tá? E ou então, se essa clorofila verde perde diretamente o magnésio, sem a ação da enzima ou de uma base, certo? Ela vira feofitina, que é o verde oliva. Então, veja, a clorofila que, por exemplo, que é verde, né? Por exemplo, ervilha, ou então outros frutos verdes, eles podem ficar verde oliva ou eles podem virar verde acastanhado, se eles perdem o íon de magnésio da sua estrutura. E o íon de magnésio de estrutura é exatamente esse aqui, ó, que tinha essa estrutura da clorofila, tá? Essa aqui é o fitol, né? Então, se a clorofila ela perde o fitol, ela ainda continua verde, mas se ela perde o magnésio, ela vira feoforbídeo ou feofitina, que é verde castanho, certo? Ou que é o verde escuro, certo? E isso não é interessante para a gente, é exatamente o que fala aqui. E se ainda ocorre, por exemplo, a ação do oxigênio,
né, eu ainda vou ter produtos incolores. Isso vocês podem observar quando vocês compram uma ervilha enlatada, você vai ver que algumas ervilhas lá dentro vai ter o verde acastanhado ou o verde oliva mais escuro, certo? É exatamente devido à ação, né, a perda do magnésio da estrutura dessas clorofilas, ok? Então vejam essa estrutura, né, que eu queria apresentar para vocês, tá? Então essa é a fórmula geral, né, da clorofila. Microscopicamente, quando a gente vê, né, esses cloroplastozinhos, né, dentro das estruturas das células vegetais verdes, né, são as clorofilas e dentro, né, dessas estruturas a gente encontra então, né, essa estrutura química aqui. Essa parte aqui da clorofila, né, é o fitol e essa, né, é a porfirina, tá? Então, as clorofilas, esses grupamentos R, né, sendo metil é clorofila A e HO é clorofila B, né? Então, são esses dois tipos de estrutura, clorofila A e clorofila B. As duas possuem, né, íon de magnésio. Veja a diferença aqui, ó, de uma e de outra, tá? Então, esses produtos, né, a clorofila de uma forma geral, ela é solúvel em água, ela é um pigmento polar, certo? E o que dá polaridade a essa clorofila é a quantidade, né, de ligamentos que ele pode fazer com a água, né, dissolvendo esse pigmento na água, certo? É, no entanto, essa parte aqui da clorofila, que é toda essa cadeia aqui, que é o fitol, deixa essa molécula apolar, ou seja, insolúvel em água, certo? Então, isso, né, é importante tecnologicamente, né, pensando, né? Então, a clorofila é insolúvel em água por causa do fitol, mas o anel do magnésio é polar, certo? Então, por exemplo, aqui, né, esse magnésio é polar, o que faz com que esse produto seja, né, dissolvido em água, certo? Então veja um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho o alimento que eu tenho é espinafre, o pigmento que eu tenho presente é a clorofila na presença de um ácido, tá? Esse espinafre vai apresentar uma cor verde oliva, que é a feofitina, certo? E na presença de água, né? Esse vai ser verde, né? E na presença de um produto básico, certo? Ela vai ser um verde escuro, clorofilida, certo? Então é bem importante a gente conhecer, né, essa estrutura que é para a gente saber, né, o que é o fitol, o que é a porfirina, né, o que é uma clorofila A, uma clorofila B, né, e as implicações desses, né, pigmentos frente a processamento. Um outro pigmento importante são os carotenoides, né? Os carotenoides é exatamente produtos da síntese, né, dessas substâncias de acordo com o amadurecimento, né, dos produtos. Aqui nós temos, por exemplo, banana e tomate, né? Então ocorre degradação de clorofila e síntese de carotenoides, né? Tanto em um como em outro, tanto na banana como no tomate, certo? A diferença é que aqui na banana serão uns tipos de carotenoides, aqui no tomate serão outros tipos de carotenoides, tá bom? Mas vejam, carotenoides em frutas e hortaliças. Os carotenoides são substâncias que são precursores, né, da vitamina A nesses produtos. O carotenoide mais importante encontrado em frutas e hortaliças, né, são os beta-caroteno, né, presente na cenoura, presente em uma boa parte, né, de frutas e das hortaliças, tá? Esse beta-caroteno, ele possui na estrutura anéis, né, que a gente chama de anel beta-ionona, certo? Então, um beta-caroteno, ele tem dois anéis betas e iononas na sua estrutura, que quando são quebrados geram duas estruturas de vitamina A, certo? Então, por isso que o beta-caroteno é importante, porque quando ele é cindido, quando ele é quebrado, ele gera, né, duas moléculas de vitamina A, certo?
Tecnologicamente falando, esses carotenoides são importantes exatamente devido à coloração. A gente não quer que essa coloração seja perdida, certo? Então, cada carotenoide apresenta um comprimento de onda específico, né? Isso quando a gente vê nos espectros de onda, né? No UV visível, né? Então, veja, o beta-caroteno tem esse comprimento de onda, o licopeno tem outro comprimento de onda. Então, é por isso que a gente vê cores diferentes para carotenoides diferentes, para frutos diferentes, porque cada fruto tem um carotenoide específico e ele tem uma maior concentração de um do que de outro, então isso vai dar cores diferentes, tá? E visivelmente eu vou ver essas cores diferentes quando eu for observar nesses espectros. Veja esses exemplos, né, de carotenoides na violaxantina, luteína, zeaxantina, beta-criptoxantina, beta-caroteno, licopeno. Então, todos eles, né, vai variar de um amarelo pálido até o vermelho. Então, veja que o licopeno é vermelho, a zeinoxantina é esse amarelo intenso, já a zeaxantina, né, é mais para o bege. Enfim, então todos esses são carotenoides, né? E esses carotenoides são específicos. Então, uma fruta vai ter maior concentração de um do que de outro. Nesse exemplo daqui, né, a gente vê que a concentração maior é de alfa-caroteno, certo? Então, para esse produto, a concentração maior é de alfa-caroteno. Então, provavelmente, eu iria ver esse vegetal dessa cor aqui, predominante, certo? Se fosse um tomate, eu veria essa cor predominante. Então, eu já saberia que o pigmento predominante no tomate é o carotenoide licopeno, certo? Isso é bem importante a gente observar. Mas por que observar essas cores e qual a importância dessas cores? Então, essas cores correspondem exatamente a essas substâncias antioxidantes, tá? E durante o processamento, essas cores, elas podem ser perdidas. Isso vai significar para mim que eles vão perdendo a capacidade antioxidante, a capacidade de se ligarem a radicais livres, certo? Então, a perda desses antioxidantes, elas podem ser dada devido ao aumento da temperatura, por exemplo, no caso do azeite, devido à ação do oxigênio. Então, veja que a perda, né, de carotenoides, por exemplo, no azeite, ela aumenta com o tempo, certo? Nessa temperatura de 180 graus. Então, quanto mais tempo eu submeto, né, num processo de fritura, esse azeite, eu vou perdendo carotenoides. Isso não é importante, porque eu vou estar deixando de ter, né, uma concentração alta de carotenoide para ter uma concentração baixa ou quase nenhuma concentração de carotenoide. Então, tecnologicamente, isso para mim é importante, por quê? Porque eu sei que esses produtos amarelos e que têm carotenoides, eles não podem sofrer a ação da temperatura, não podem estar em temperatura alta, não podem entrar, né, terem ação com o oxigênio, porque você vai perder, né, essa pigmentação. Isso não é interessante.